Sim, senhor, tá dando pra ouvir certinho. Então, bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 10 de junho de 2021, nós estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 2, no curso técnico integrado em Informática do Campus Rolante. Eu gostaria de destacar também ainda, a gente praticamente não tem falado isso, né? Mas é sempre bom lembrar, né? Nós estamos trabalhando nesse formato remoto em função ainda, né, das condições que estamos enfrentando em função da pandemia. Nós já iniciamos aí a vacinação dos docentes, né? Mas nós ainda teremos um prazo até a completa imunização, pelo menos dos docentes, né? E o avanço da vacinação no resto da população dos municípios, né? E eu acredito que logo, e o meu logo não é algo assim, amanhã ou depois de amanhã, né? Mas é uma questão de 2, 3 meses, aí a gente já vai ter a possibilidade de termos mais segurança, né? Para um retorno presencial ou um modelo híbrido, né, em que alguns vão na escola, outros trabalham em casa e na semana seguinte isso se inverte. Eu acredito que com o avanço da imunização a gente vai, com certeza, melhorar essas condições e aí a gente vai poder retomar aí a presencialidade. Mas não muito, isso não num futuro tão próximo assim, semana que vem ou daqui 15 dias, né? Acredito que esse primeiro bloco a gente faça ele ainda nesse formato, né? Mas o segundo e o terceiro, provavelmente, a gente vai, né, ingressar na possibilidade, né, de um ensino híbrido ou, quem sabe, já até presencial, né? Eu espero que vocês estejam também colaborando, né, na medida do possível, né, evitando aglomeração, procurando evitar essa disseminação, né, que acaba, querendo ou não, acontecendo nessa forma em que quando as pessoas se aglomeram, né? Ou quando começam a fazer coisas que precisariam de mais cuidados, né? Mas, enfim, é importante que vocês também tenham sempre presente isso, né? Procurem manter, né, essas normas aí de distanciamento, né? Evitem ao máximo, né, fazer saídas desnecessárias, vamos dizer assim, né? E a gente possa, então, colaborar, né, para que o menor número possível de pessoas, né, seja assolado aí pela Covid. Dado esse recado inicial, eu quero abrir espaço, então, para perguntas, dúvidas, algum encaminhamento, algo que vocês gostariam de saber referente ao nosso componente, ou também algo que vocês gostariam de saber em relação ao curso, alguma outra demanda que vocês tenham, vocês podem me falar também. Vocês podem usar o espaço do chat também para... Se não, a gente vai começar, ou enquanto vocês pensam aí, vocês estão vendo a minha tela? Não, não. Não. Não, porque eu não projetei, né? Óbvio, vocês não vão estar vendo, né? Alguém fez uma pergunta no chat. Soro, o que cai no Enem em filosofia? Eu vou te dizer que as perguntas que recentemente têm caído no Enem, elas são muito teóricas e geralmente elas giram em torno de, eu vou dizer, três grandes temas, ou três grandes períodos da história da filosofia. Na Grécia Antiga, o seu surgimento, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, com certeza cai, né? Um desses três autores, com certeza cai. Sócrates, Platão e Aristóteles é certo que vai cair. Descartes, que é o filósofo que a gente vai estudar lá no terceiro ano, e talvez alguma discussão relacionando os temas, né, da modernidade ali, o desenvolvimento econômico, a constituição dos estados modernos, né? Esses são geralmente temas que caem no Enem, tá? Os últimos anos, os últimos 2, 3 anos, né, o Enem, isso talvez já um pouquinho antes também já estava acontecendo, de 2017, né, 2018 para cá, o Enem assumiu uma conotação muito mais parecida com o que era o vestibular, né? O antigo vestibular, ele cobrava questões muito conteudistas, né? Muito específicas, né? Dos componentes curriculares de modo muito específico. E isso está voltando um pouco agora, né? E, então, assim,
eu antecipo já para vocês, né, que vocês fiquem muito ligados, né, nas aulas bem tradicionais que os professores vão ministrar para vocês, né? Porque o Enem, apesar de assim a gente ter um novo modelo de ensino médio, isso é meio contraditório, né? A base nacional comum, ela, de certa forma, fragmentar os componentes curriculares, né? Fragmentar no sentido de não focar tanto em conteúdos de filosofia, de história, de sociologia, de língua portuguesa e tal, mas trabalhar com projetos integrados. Apesar de a base curricular ser assim, o Enem e os vestibulares não são assim, né? É uma coisa meio para doido, né? Mas enfim, o que, se a gente for assim levar como referência para o ensino médio, de que conteúdos que vão cair no Enem, isso depende inclusive dos governos que estiverem no poder, governo federal, né? O atual governo é um governo muito assentado numa visão de mundo conservadora, né? E o conservadorismo ele prega muito essa, né, assim, essa forma de ensino bem mais tradicional, né? Então acho que vocês ainda vão pegar, né? Não sei o caso de vocês, vocês estão no segundo ano, 2021, 2022 vocês vão estar no terceiro, 2024 vocês fariam o Enem, talvez ainda vocês peguem se o atual governo ficar no poder também, né? Talvez ainda vocês peguem um Enem bem tradicional. Então, isso no sentido, assim, de ter questões bem específicas, né, dos componentes. Mas isso é só uma impressão minha, né? Não é certeza de nada. Tá? Mas o que eu posso te falar com certeza, Bruno, é que nos últimos Enems aí, eu posso colocar, assim, tipo, 10 anos, 15 anos, dá pra gente falar até de Enem, já. Esse formato que ele tem agora é de 2009 para cá, então são 12 anos, né, que ele tá, mas ele veio mudando, tá? Geralmente são questões assim mais bem específicas dos filósofos, né? Então você vai ter lá uma questão bem específica do pensamento do Platão, uma questão bem específica do pensamento do Descartes, uma questão bem específica, né, da filosofia moderna e talvez, né, da teoria do conhecimento do mundo moderno, ou talvez da filosofia política moderna, né, a constituição dos estados, né, o liberalismo, né, que são temas que a gente ainda não estudou e vai estudar no terceiro ano. Tá? Mas é algo assim, cai porque as ciências humanas são 45 questões. Em média, de filosofia são 7, 8 questões. Tá? Então, no Enem, porque ciências humanas são os 4 componentes, né? História, geografia, filosofia e sociologia. Esses 4 componentes compõem ciências humanas. Então, em média, são 7, 8 perguntas de cada um desses componentes. Né? De forma um pouco mais integrada, né? Mas são questões dos componentes curriculares. Então, de conteúdos, assim, pelo que eu consegui identificar nos últimos Enems que saíram, são esses autores aí. Um filósofo da antiguidade, e aí principalmente, ou talvez os pré-socráticos, né? A gente viu um pouquinho lá na nossa PNP, né? Protágoras, Tales, Heráclito, Parmênides, né? Esses filósofos aí certamente. Ou os pré-socráticos, ou os clássicos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Alguma coisa, talvez, de filosofia medieval, que a gente vai ver um pouquinho nesse ano aqui. Os próprios já teve também sobre Epicuro, que é o filósofo que a gente vai falar hoje, né? E Descartes, que é um filósofo moderno, Kant, que é um filósofo moderno, né? E essa constituição, filosofia política mais, né? A constituição dos estados, a questão dos governos, né? O próprio liberalismo, né? Essa forma de organização social e política, né? Que o mundo moderno desenvolveu. Então, são conteúdos que a gente também ainda vai ver, né? Nós não vimos tudo isso. Bom, mas enfim, vamos começar? Deixa eu projetar aqui a minha tela. Vocês estão tendo sociologia com quem? Com o Rodrigo ou com o Fernando? Com o Rodrigo. Eu ouvi dizer, né, que ele não faz. Bom, agora vocês estão vendo a minha tela, né?
Muito bem. Então, pessoal, a gente vai ver na aula de hoje alguns aspectos da chamada filosofia helenística, tá? E para a gente compreender um pouquinho, a aula vai ter dois momentos. O primeiro momento é que eu quero falar um pouco mais sobre o helenismo, tá? Não quero me estender muito com isso, né? O helenismo. E um segundo momento, que é o subtítulo da aula, né? Eu quero falar um pouco sobre o pensamento de um filósofo helenista, que é o Epicuro. E o Epicuro desenvolveu uma atividade, ou uma reflexão, ou um tipo de filosofia, tá? Que tinha, na própria definição dos autores que estudam, né, os filósofos helenistas, vão aproximar o pensamento do Epicuro muito mais da medicina, né, da prática, né, da medicina, ou podemos associar, né, o pensamento de Epicuro à prática da medicina, porque a forma como ele compreendia a filosofia tinha muito mais a ver com um certo exercício que as pessoas precisariam fazer ao longo da sua vida, né? Assim como talvez uma atividade física para o cuidar do nosso corpo, a atividade filosófica era uma tarefa, vamos dizer assim, uma tarefa de cuidado com o nosso si mesmo. É bem isso que vocês entenderam, o si mesmo. O self, né, é uma tradução inglesa, né, para essa expressão, mas para a língua portuguesa é o si mesmo. Até teria que ver em grego como que palavra que ele usava para si mesmo, né? Mas a expressão é essa, né? É um cuidar de si. Cuidar de si não somente no corpo, dos cuidados do corpo, mas um cuidado de si também de certos bens espirituais. E talvez o mais importante, né, para Epicuro era a amizade. Então, a gente vai dividir a aula nesses dois momentos. Na primeira parte, a gente vai estudar um pouquinho sobre o helenismo, né, que é para a gente entender o contexto, né, do porquê que aquele tipo de filosofia que o Epicuro desenvolve é tão diferente, por exemplo, da filosofia que o Sócrates e o Platão e o Aristóteles, lá na Antiguidade, né, não muito tempo antes dele, fizeram. Tá? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, né, primeiro a gente vai entender um pouquinho o que é o helenismo. O helenismo é em filosofia, nós denominamos o helenismo, né, em um grupo de filósofos que se interessavam por dois grandes temas, dois grandes assuntos, a física e a ética. Tá? A física, realmente no sentido que vocês entendem a palavra física, o mundo físico, as coisas materiais. Tá? Então, Demócrito, que era um filósofo pré-socrático, né, é relido e muito estudado depois pelo Epicuro. Tá? E o Demócrito é o inventor, vamos dizer assim, né, daquilo que na época é mais parecido com o que hoje é a química, tá? Que era compreender realmente a matéria, compreender as coisas físicas do mundo. Tá? Então, esse grupo de filósofos, eles se interessavam também por essas questões do mundo material, e vocês já vão entender por quê, eu vou trazer um exemplo para mostrar isso para vocês, e se interessavam também pela ética. A ética aqui entendida como a maneira de agir. Sempre que a gente pensar em ética para a tradição dos helenistas, né, e não só, né, para qualquer tradição filosófica, a gente tem que entender que ética para a filosofia não é sermão de moral, não é pregar moral. Tá? A ética tem a ver com o agir humano, né? A forma da ação humana, as escolhas do porquê que as pessoas agem de determinada forma. Tá? E aí, então, essas são as duas grandes áreas de interesses, né, nesse período do helenismo. Tá? E as três principais correntes filosóficas dessa época, então, são essas que vocês estão vendo aí. Tá? O estoicismo, né, que tem, talvez, na figura de Zenão, o seu principal representante. O epicurismo, né, e já tem ali a razão do porquê epicurismo, né, porque o principal filósofo foi Epicuro. E o ceticismo, né, e cada um deles eu vou explicar aí nas próximas aulas, e vocês vão entender também o que significa cada uma delas,
E hoje a gente vai tratar especificamente do epicurismo. Tá? Bom, um pouco mais sobre o helenismo, né? O termo helenismo, né, não foi criado pelos próprios filósofos dessa época. Tá? Ele só foi criado por um historiador alemão do século XVIII, se eu não me engano. Não importa bem certo ano agora, né? Mas a ideia de se referir àquela cultura, àquele lugar, daquela forma de helenismo, ela não foi criada pelas pessoas que viveram naquela época, tá? Mas ela foi criada recentemente, né, por um historiador alemão, né, esse sujeito aí, o Droysen, né, que criou o termo helenismos, né, para se referir à influência da cultura grega nessa região do Mediterrâneo Oriental. Depois eu vou mostrar para vocês onde é que é essa região, né, do Mediterrâneo Oriental, né? Mas o helenismo tem a ver com a influência da cultura grega nessa região, tá? Vocês vão ver que o grego, né, se espalha por essa região do Mediterrâneo, principalmente pelas conquistas do Alexandre o Grande, né? Acho que não sei se eu falei aqui já na turma de vocês, né? Mas o Alexandre foi o primeiro grande imperador do Ocidente, tá? E o seu império, né, ele imperou durante cerca de 300 anos, né, até a conquista dos romanos, né, nessa região onde hoje é o Egito. Na época também era Egito, né, mas enfim, só para situar vocês, né, essa região do Mediterrâneo, onde que ela é, pessoal? Depois tem um mapa ali que vai aparecer, acho que na sequência já. Um mapa ali de onde que era o Mediterrâneo. Mas o Alexandre conquistou todo mundo conhecido da época. E além de ter conquistado todo esse mundo, conquistado no sentido assim, né, de dominar os seus exércitos. Com o seu exército, ele submetia todos os outros exércitos às suas ordens. Tá? Desde a região da onde hoje é a Itália, o norte da Itália, uma parte da Europa, né, até a Índia, a China, essa região bem oriental, né, o norte da África e até mais ou menos, né, um pouco antes né, da onde hoje é a Suécia, a Finlândia, né, bem no norte da Europa, aquela região mais dos nórdicos, né? Então, o Alexandre conquistou toda essa área, né, aí. E não só conquistou, como levou toda a cultura grega, né? Ele, de certa forma, implementou o jeito de viver, a reflexão, a produção cultural dos gregos para essas regiões, né? E isso dominou né? Foi assim durante 300 anos, né? Até a conquista dos romanos, né? Nessa região onde é hoje o Egito. Então, veja, são 300 anos de império, né? Alexandre é responsável... Tá uma chuvarada aqui agora, tá olhando aqui, meu pai. O Alexandre é o responsável pela difusão do pensamento grego, então, para esses outros povos, né? O Alexandre foi aluno de Aristóteles, né? Filósofo que a gente viu no finalzinho da nossa PNP ali, né? Mas que a gente vai voltar em outros momentos ainda, inclusive nesse bloco aqui agora, falar um pouquinho do Aristóteles, tá? Bom, enfim, essa expansão do Império de Alexandre, né, ele levou, então, uma certa hegemonia cultural, né? A língua grega se torna a língua oficial, vamos dizer assim, a língua comum de toda a região conquistada por Alexandre, né? Toda a produção filosófica, cultural, artística, literária dessa época, ela era feita em grego. É mais ou menos, acho que isso sim eu já falei para vocês, né? Como se hoje o grego foi nessa época, né, desses 300 anos ali de domínio, né, do Império do Alexandre, e da sua sucessão, né? Ele não viveu os 300 anos, né? Toda a sua sucessão, o grego foi, para aquela época, o que é o inglês hoje, né? Hoje a gente pode dizer que o inglês é a língua que domina hegemonicamente, né, a cultura do Ocidente, tá? A gente está tendo agora, talvez, um assédio aí do mandarim, né, que é a língua da China, né? Mas não vai acontecer isso tão cedo, né? A grande língua hoje comum, né, de todo o Ocidente é o inglês, né? Todos os países que produzem ciência e fazem suas publicações científicas mais atuais, elas são feitas todas, essas publicações em inglês, né? Nessa época do Alexandre era em grego.
E essas produções todas, elas eram guardadas, arquivadas em rolos de papiro, na chamada Biblioteca de Alexandria, né? Essa biblioteca, ela se inspirou na Academia de Platão, né? Que era um lugar onde todo o saber acumulado, vamos dizer assim, era guardado. E essa biblioteca, pessoal, se eu não me engano, eu não sei agora dizer exatamente o ano em que ela foi queimada, mas todas as obras produzidas, né, nesse período aí de 300 anos, né, de hegemonia cultural do grego, praticamente todas elas foram queimadas num grande incêndio nessa biblioteca. Vocês imaginem, pessoal, relatos afirmam que as escavações arqueológicas, né, os vestígios encontrados, dão conta que supõe-se que chegou a ter em torno de 700 mil livros, em rolos de papiro, né, pessoal? Livro, não existia livro como a gente conhece hoje, né? Mas em rolos de papiro, 700 mil títulos diferentes, né? Toda obra de Platão, toda obra de Aristóteles, toda obra dos pré-socráticos, toda obra, né, do Epicuro, dos estoicos, dos céticos, dos cínicos, todos os grandes filósofos dessa época produziam as suas obras e entregavam na Biblioteca de Alexandria. E um belo dia, né, por vontade de um imperador romano, essa biblioteca foi incendiada, né? Foi posta fogo nela. Vocês imaginem, pessoal, talvez nós viveríamos de um jeito muito diferente, né, se essa biblioteca não fosse incendiada, né? Essa história de desvalorizar a ciência, né, de não acreditar no papel da ciência, de dizer que é conspiração ou tentativa de dominação das pessoas, né, ela não é nova, né? Ela já é bem antiga. Quando alguém quer dominar culturalmente outros, precisa essa dominação acontecer primeiro no campo cultural, no campo intelectual. E nada melhor do que você acabar com a produção do conhecimento, né? O que a gente está vendo, só para fazer abra um parênteses aí, né? Se vocês são muito jovens, né? Talvez vocês não tenham a dimensão do que significa isso, né? Mas o Brasil, nos últimos 4 anos, né? Mais tempo, vamos colocar os últimos 6, 7 anos, né? A quantidade de orçamento que está sendo tirado do campo da educação, da ciência e tecnologia no país é uma coisa irreparável, né? Irreparável. Se vocês conversarem, prestar atenção, por exemplo, assim, no próprio Instituto Federal, né? Qual é a escola aí da região que é pública, gratuita, que tem o quadro de professores com a formação que tem o Instituto Federal, né? E por que o Instituto Federal hoje ele não amplia, né? Você sabe que aquele prédio lá, vocês chegaram a conhecer, né? Vocês tiveram aulas presenciais lá no IFE, né? Mas aquele prédio ali era para ser só o prédio da biblioteca. Tudo aquilo ali era para ser tudo aquilo ali só era para ser uma biblioteca, né? Aí teria um pavilhão daqueles ali, um prédio como aqueles ali administrativo, só para os gabinetes, né, de servidores que trabalhavam no campo administrativo, né? E teria mais um bloco que seria o bloco acadêmico, né? Que daí seriam só de salas de aula, né? E o campus ele só está lá em funcionamento, né? Enfim, por força e pressão política, né? Para que o campus realmente pudesse sair do papel. E quem é da cidade aí pode confirmar o que eu estou dizendo, né? Foram muitas idas e vindas, né, de disputas políticas, né, para esse campus poder entrar em funcionamento. Mas isso está ligado, pessoal, por que desvalorizar a educação, por que sucatear a educação, por que não incentivar mais a pesquisa, a formação de bons professores, né, no país? Isso está ligado à ideia de que não é importante, não é bom que as pessoas tenham acesso à cultura, à informação, ao conhecimento, a possibilidade de fazer pesquisa, a estudar, a não pagar para ter acesso a isso, né? Está ligado a essa ideia, né? Então, e óbvio também, né, por descuidos políticos e econômicos e decisões políticas erradas tomadas ao longo do tempo, né? Mas quando você vê que uma instituição, ela tem... Sempre fiquem atentas, né? Quando você vê instituições de ensino sendo desvalorizadas, tem alguma outra coisa por trás aí mais perigosa, tá? Quando a gente vê a ciência sendo desprestigiada, ou desvalorizada, ou desacreditada, tem um outro projeto por trás que é muito mais cruel, muito mais danoso para a maioria das pessoas, né? A história está cheia de exemplos como esse. Um que eu estou dizendo para vocês é esse aqui. Alexandre o Grande, que foi aluno de Aristóteles, talvez um dos maiores filósofos da história, tinha essa noção, né, de que as pessoas precisariam ter acesso à cultura. E por isso que ele criou a biblioteca, né, que recebeu o nome em sua homenagem.
a Biblioteca de Alexandria, né, em homenagem a Alexandre. E essa biblioteca, a uma certa altura do campeonato, ela foi incendiada, né? Mais de 700 mil livros foram perdidos, né? Então, é bem antiga a ideia de que na cultura não deve, o saber não devem ser valorizados, tá? E que, óbvio, né, pessoal, vocês viram, né? Quem conquistou o Império de Alexandre, turma? Quem conquistou? Vamos ver se vocês estavam atentos. Qual foi o próximo grande império que tomou o poder do Império de Alexandre? Quem foi, pessoal? Não estavam prestando atenção. Eu falei no slide anterior, eu acho. Ai, senhor, desculpa, não lembro. Ó, vamos voltar lá. Ó. Aqui, ó. Conquista romana. Né? Então, assim, em Roma se falava outra língua que não o grego. Em Roma se falava latim. Se tinha uma hegemonia cultural, que a língua comum era aquela ainda do Império do Alexandre, o que precisava fazer com tudo que era produzido em grego? Acabar, né? Por isso, incendiar a biblioteca, né? E o domínio da língua, cada vez que a gente diminui, por isso que assim, ó, vocês não sabem como que é temerário, vocês vão achar uma bobagem que eu falar agora, mas se a gente pensar no sentido mais amplo, vocês vão entender o que eu quero dizer. É temerário a gente reduzir a nossa linguagem, a nossa comunicação. Por isso que eu também sou um pouco contra grupos de WhatsApp, né? Porque no WhatsApp você fala tudo abreviado, né? Reduzir a língua é reduzir a cultura, é reduzir a nossa capacidade de pensar, é reduzir a nossa capacidade de refletir, é reduzir a possibilidade de pensar quando você vai escrever, né? Cada vez que a gente colabora com isso, a gente vai enfraquecendo a nossa cultura, tá? Tem um livro do George Orwell, chamado 1984, é uma história, esse livro foi escrito em 1944, e lá em 44 o Orwell projetou e pensou uma sociedade futurista em que as pessoas, elas tinham, a língua, ela tinha sido, não tinha adjetivos na língua, as pessoas falavam assim sem dizer, hoje o dia está bonito, hoje o dia está feio. Que era qualificar o adjetivo é quando você qualifica um substantivo, né? Ou um sujeito. E não tinha mais isso nessa língua, né? Ou seja, era um povo que era muito dominado. O povo não, e os adjetivos são aquilo que fazem a gente falar sobre as coisas, que faz a gente pensar antes de falar algo sobre alguma coisa, tá? E quando você tira os adjetivos da língua, ou seja, você tira também, ao tirar os adjetivos da língua, você tira também a necessidade das pessoas pensarem antes de se manifestarem sobre algo, né? Antes de qualificarem ou não qualificarem algo, tá? Então, assim, eu estou falando isso, né, para vocês entenderem a importância que teve o Império de Alexandre aí na nossa história, né, e como que esse acontecimento, né, o tipo de filosofia que aconteceu nesse período, ele também vai ser uma filosofia um pouco diferente, tá? Bom, eu não vou falar mais aqui sobre isso, né, mas eu queria mostrar isso aqui. Depois vocês podem olhar os slides, eu vou enviar eles para vocês, tá? Então, aqui, isso aqui é o mar Mediterrâneo, ó. Aqui é o norte da África, né? Se vocês olharem no mapa mundo, vocês vão ver. Aqui é o norte da África, aqui é a região do sul da Europa, né? Aqui está... Que país que é o seu... O que a gente vê no mapa parece uma bota, pessoal. Vocês sabem? Itália, né? Itália. A Itália, né? Então, olha aqui, ó. A Itália era chamada de Magna Grécia, né? Essa região aqui, o sul da Itália, aqui está a Grécia, onde é a Grécia hoje, aqui está onde hoje é a Turquia, tá? Aqui um pouco mais para cá já é a região do Oriente, do Golfo Pérsico, né? Enfim, tem toda um pouquinho mais para cá, é aqui sim o Golfo Pérsico, se não me engano, aqui já é a Arábia, por aqui deve ser a Índia, né? A região da Arábia Saudita, fica tudo nessa região do Oriente ali, mais próximo na divisa com a Ásia. Então, aqui, ó, os que estão em amarelinho são os filósofos pré-socráticos. Os que estão em vermelho são os filósofos do período clássico e a região que eles viviam.
E os que estão em verde são os filósofos do período helenista, né? Então, aqui está Epicuro, né? Zenão, enfim, todos os Pirro, né, os principais representantes, os principais nomes, né, da cultura helenística, tá? E os demais, ali, seus seguidores, enfim. Só para vocês se localizarem geograficamente de onde a gente está falando, né? No período clássico, o tipo de filosofia que se fazia era predominantemente aquele de Atenas, né, de Sócrates e Platão, e de Aristóteles, né, que veio estudar em Atenas, né? No período do helenismo, vamos dizer assim, né, isso aqui, melhor, no período clássico, no período pré-socrático, não haviam impérios unificados. Cada região, cada território tinha a sua forma de viver, a sua organização política, a sua organização militar. No período de Alexandre, tudo isso aqui faz parte de um grande império só. Tá? Nós estamos falando aqui de uma diferença de 400 anos, né? Desde os pré-socráticos, vamos colocar 300 anos, até o Alexandre o Grande. Então, durante esses 300 anos aqui, há uma mudança política, econômica, social, que se transforma completamente, né? Atenas tinha vivido o seu auge ali no século V, IV a.C., né? Nesses 200 anos aí. E por quê? Porque ela era uma cidade-estado. Então, ela era uma cidade que ela era um estado que tinha a sua organização política, econômica, social, toda em volta de si mesma. No período de Alexandre, tudo isso aqui passa a ser uma coisa só. Em todos os lugares procura-se falar grego, né? E toda a reflexão filosófica é mais ou menos a mesma. E o que eu quero dizer com isso? A reflexão filosófica produzida nessa época é uma reflexão muito mais voltada para a vida das pessoas e não mais para as questões políticas. Porque, do ponto de vista político, o Império de Alexandre dominava toda essa região, né? Então, não havia necessidade de você debater sobre como seria um bom governo, como seria uma cidade justa, como seria o bom político. Não havia necessidade disso, né? Porque havia um império e o seu imperador administrava conforme aquilo que julgava que deveria ser feito, né? Então, por isso que no período helenista surge um novo movimento, um novo jeito de se fazer filosofia. E é esse jeito agora, então, que, por exemplo, o Epicuro, que é o filósofo que a gente vai ver, desenvolveu. E aqui vem a primeira noção que eu gostaria de discutir com vocês. Por favor, olhem bem aí para a imagem. Todos conseguem ver aí? Sim, senhor, dá para ver. Estão vendo aí, né? Onde vocês acham que tinha uma escola nesse lugar aí? Em todo esse lugar que vocês estão vendo. Primeiro, tentem imaginar onde vocês acham que é esse lugar e onde vocês acham que existia uma escola. Ali onde é que eles estão reunidos, no caso, no banco ali. Aqui? Que lugar vocês acham que é esse aqui? Tudo que aparece aqui nessa imagem. Eu acho que aquele lugar lá, o primeiro prédio da esquerda para a direita, daquele primeira construção, deve ser onde eram os julgamentos, né? Não sei, da Atenas e coisa. Aqui? Eu posso estar falando porcaria, mas é esse aí. Sim, essa é a cidade de Atenas, né? Epicuro, então, a gente viu, Epicuro era de Samos. Onde é que está a ilha de Samos aqui? Onde é que está? Aqui, ó. Epicuro era da ilha de Samos, né? É uma ilha, né? Aqui são várias ilhas, né? Que essa região aqui ela é formada, né, de várias ilhas. E uma delas é a ilha de Samos. O Epicuro foi morar em Atenas, né? Já na sua maturidade, um pouco mais velho. Depois na verdade, ele estudou primeiro em Atenas, né? Ainda no período em que Atenas tinha ainda muita influência, né, das escolas filosóficas do Platão e do Aristóteles, né, da Academia de Platão e do Liceu de Aristóteles, né? E o Epicuro, então, estuda em Atenas, né? Conhece a filosofia desses filósofos, né? E ele volta para Samos e não me lembro agora, lá na sua maturidade, né? Ele
acho que no ano 306 antes de Cristo, ele volta para Atenas. E aí, quando ele volta para Atenas, né, então ele sai lá de Samos, né, primeiro ele estuda, quando ele é jovem, ele estuda em Atenas, depois ele volta para Samos. Depois, quando ele está um pouco mais velho, ele volta para Atenas. E aí ele compra uma área de terra, uma casa com um jardim bem grande, próximo de Atenas. Então, Atenas está lá ao fundo, tá? Né, essas construções que vocês estão vendo ali, né? Essas construções aqui, né? Aqui está Atenas, aqui está a deusa Atena, né? Deusa Pala Atenas, como eles diziam, né? Que é a deusa da sabedoria. E aqui está a cidade de Atenas, aqui, né? Eu nunca sei o nome exatamente dessa construção aqui, né? Mas aqui era a cidade de Atenas, né? Uma cidade, assim, para a época, a gente pode dizer, assim, que era, sei lá, a Nova York do mundo, né? A grande capital do mundo era a cidade de Atenas, talvez a cidade mais importante do mundo. Alguém levantou a mão? Sir, uma Fala, pergunta. fale. Atenas existiu, assim, fisicamente, ou ela era só uma religião, assim, digamos assim? A deusa Atena? Atena. A deusa Atena, olha, os que creem nela dizem que ela existiu. Né? A religião politeísta, né, dos antigos gregos afirmava a existência, né, da deusa Atena. Mas não, ela não existiu fisicamente enquanto uma pessoa, né, por exemplo, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Não, ela não existiu. Ela não é uma personagem física, como foi Epicuro, por exemplo, né? Ela não existiu. Tá. Ela é a deusa da sabedoria, né? Os gregos, eles tem toda uma história, né? Que ela é filha né, de um deus com uma humana, enfim, tem toda aquela... Não é com uma humana. Tem toda a mitologia, né? A teogonia, na verdade, dos antigos, né? Escrita por Hesíodo, e narra toda a história, né? Da deusa Atena. Mas ela era considerada a deusa da sabedoria. Ela era uma deusa muito venerada, muito cultivada lá na cidade de Atenas, né? Na verdade, a cidade de Atenas é uma homenagem à deusa Atena, né? Por isso que eu tinha pensado, eu achei que ela tinha realmente, assim, tipo, caminhado entre eles e tal, Não, como não, não, não. tipo Não, Jesus, assim, sabe? Mas não. não, 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 não. Não, 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 porque assim, a narrativa mitológica dos gregos antigos, ela foi escrita por Hesíodo, numa obra chamada Teogonia. Essa obra lá tem a genealogia dos deuses gregos. É uma infinidade de deuses. Eu nunca me concentrei para analisar, né, toda a trajetória dos deuses. Até eu deveria fazer isso com mais atenção. Eu já prefiro mais o Homero, né, com a Ilíada e a Odisseia. Mas a Teogonia de Hesíodo, ela tem toda a descrição, né? Todo o surgimento do universo contado pela vontade dos deuses, né? E uma deusa muito cultivada pelos gregos, sim, era a deusa Atena, que era a deusa da sabedoria, né? Mas, enfim, voltando então aqui. Ó. Então, lá está a cidade de Atenas, tá? O Epicuro compra uma casa bem grande, né? Talvez nem tão grande a casa, mas um jardim bem extenso, né? Pertinho da cidade de Atenas, né? E aqui realmente é o lugar em que eles vão fazer filosofia, é nos jardins, certo? Bom, como é que era a filosofia praticada pelos... Nossa, 9h15 já. Como que era a filosofia praticada pelos discípulos do Epicuro? Tá? Bom, imagine o seguinte, os seus estudantes, os seus alunos, viviam nesse jardim aqui. Passavam a maior parte do tempo nesse jardim. Vocês imaginem, pessoal, vocês passarem um dia inteiro no jardim. Quais seriam, assim, vocês seriam assolados por que necessidades? O que vocês, assim, se ficassem um dia inteiro nesse jardim, o que vocês sentiriam? Quero voltar pra casa jogar meu videogame. Tá, vamos tentar se colocar, assim, imagine que a gente não tenha a nossa... Vamos tentar se colocar, vamos fazer esse exercício, tentar se colocar literalmente nesse jardim aqui agora, tá? Naquela época mesmo, senhor? Naquela época, isso, naquela época. Então só ia me preocupar em levar um lanchinho, então não tem muito o que fazer.
Você ia levar o lanche por quê? Quem foi que falou agora? Yuri Henrique. Yuri. Por que tu levaria um lanche, Yuri? Porque eu tenho fome, né, senhor? Tá bom? Ótimo. Que mais que a gente sentiria aí nesse jardim? Ar puro. Ar puro, muito bem lembrado. Prestem atenção nesses detalhes. Eu tinha que Silêncio. anotar. O quê? Silêncio. Silêncio. Felicidade. Quem foi que falou felicidade? Eu, Bruno. Bruno, sim. Então, vejam, vamos pensar comigo aqui, ó. O Epicuro defendia que a gente deveria. Eu vou antecipar algumas coisas, depois eu vou falar mais sobre elas, mas eu quero já agora de início, a partir disso que vocês falar. O Epicuro dizia que uma boa vida é uma vida de prazer. O Epicuro era o filósofo que defendia a maximização do prazer. Para você ser feliz na vida, para uma boa vida, o exercício da filosofia deveria ser você fazer coisas que te dessem o máximo de prazer possível. Considerando essa afirmação, nesse jardim, o que mais poderia nos dar prazer estando nesse jardim? Tranquilidade, senhor. Exatamente. Essa é a filosofia que o Epicuro prega. O Epicuro vai dizer assim que uma boa vida é aquela em que você faz aquilo que pode te dar uma vida tranquila. A melhor vida é uma vida sem perturbações. E você vivendo com o mínimo possível. Alguém falou ar puro, comida. Teve uma aluna, quando eu dei essa aula aqui, ela falou uma outra coisa que vocês não falaram ainda, né? Certamente você teria vontade de dormir, de descansar, de repousar nesse lugar, né? E estar nesse lugar tem a ver com você contemplar as coisas mais simples da nossa vida, tá? A gente sente fome, né? E a gente vamos pegar um outro exemplo agora aqui também. Quem que sentiria mais prazer? Uma pessoa que comeria num banquete com muita comida ou uma pessoa que está com bastante fome e comeria um pedaço de pão? Quem sentiria mais prazer dessas duas possibilidades? A pessoa que tá com muita fome e come um pedaço de pão, porque ela tá faminta, tudo vai ser melhor o gosto. Exatamente. A maximização do prazer não está na quantidade de coisas que a gente consome, né, ou que a gente tem acesso, mas está na satisfação da necessidade que ela é atendida. É isso que é o que mais dá prazer. É por isso que a filosofia do Epicuro, ele defendia aí muito isso, né? É como se a gente fosse viver num jardim, né? Os alunos do Epicuro passavam boa parte do tempo refletindo e pensando e imaginando uma forma de viver melhor, mas é no sentido de se dar conta que a vida, uma boa vida, é uma vida sem perturbação. Guarde bem essa palavra. Uma vida feliz é uma vida em que a nossa alma não é perturbada. Essa é a síntese, né, do pensamento do Epicuro. Tá? É a ideia de que a nossa vida... E por que a gente deve levar uma vida assim com tanta frugalidade, com tanta... como que a gente não precisaria... Como que a gente não precisa de tantas coisas? Por que a gente não precisa de tantas coisas? E aqui vem alguns aspectos da filosofia do Epicuro que está lá naquele livro, Carta sobre a Felicidade, né, que o Epicuro escreve para o seu discípulo, Meneceu, e que é uma síntese do pensamento do Epicuro, né? Bom, a primeira ideia é de que a nossa vida ela não tem uma finalidade aparente, né? O Epicuro ele é um atomista. Lembra que eu falava no início que os helenistas eles se ocupavam muito com essa discussão do mundo físico, né? E uma tese que o Epicuro acredita é que a gente é só matéria, né? Que nós não somos, a nossa vida ela não tem um sentido prévio e nem um sentido posterior. Nós não temos nenhuma missão a cumprir. Nós não somos enviados por ninguém aqui na Terra. Nós simplesmente estamos por acaso aqui, né? Foi uma noite de amor entre os nossos pais que nos ocasionou aqui, nada mais do que isso. Ou, enfim, esperamos que tenha sido uma noite de amor, né?
Mas o fato é que, do ponto de vista material, a nossa vida começa aí. Ela não tem uma finalidade aparente. Não existe uma razão de ser na nossa vida. Nós somos somente átomo. Somente ocupamos um lugar material nesse mundo. E quando morrermos, a gente não vai para nenhum lugar. E antes de nascermos, nós não tínhamos nenhum propósito, ninguém projetou a nossa existência, ou nós não viemos aqui para cumprir com uma missão, né? Então é por isso que a gente deve levar uma vida desapegada, uma vida dos prazeres, que cultive os prazeres mais simples, que possa atender as necessidades mais básicas, né? Por isso que a filosofia do Jardim do Epicuro, ela está ligada à ideia de você se satisfazer, sentir prazer, aprender a sentir prazer nas coisas mais simples. Comer, respirar. Vocês imaginem, ó, vamos pegar um exemplo assim, gente. Vocês imaginem o prazer que uma pessoa que esteve entubada com Covid, tendo que respirar com o auxílio de um respirador mecânico, vocês imaginem o prazer dela hoje em respirar, simplesmente respirar. Vocês não, quando vocês estão gripados, vocês não têm aquela sensação de que estão com o nariz trancado, né? Parece que assim, tem algo que está obstruindo o nariz da gente, né? E a gente, assim, quando eu sentia muito isso, né? Depois que você passa uma gripe, como é bom você respirar, né? Mas a gente sente a importância, o valor do ar no momento em que você experimentou a ausência do ar, né? Experimentem conversar com uma pessoa que teve Covid, esteve entubada e teve muita falta de ar, para ver qual que é a visão dela hoje sobre a respiração, né? Alguém falava antes, né? Ah, tem ar puro no jardim. Sim, mas por que no jardim tem o ar puro, né? Porque talvez é o que é uma das necessidades mais vitais da nossa vida, né? A gente sente mais prazer quando as nossas necessidades mais vitais são atendidas, né? Imagine uma pessoa que está com muita sede, mas muita sede, né? E lhe é apresentado um copo d'água. Ela se sente muito satisfeita, né? Ela experimenta, saboreia aquela água com muita satisfação, tá? Então é por isso que a gente deveria aprender a valorizar essas poucas coisas, né, do mundo material, porque nós não temos uma finalidade na nossa vida, né? E outro ensinamento do Epicuro, né? Os deuses não se ocupam dos seres humanos. Deuses são deuses. Os deuses estão, né, ocupando-se com coisas de deuses. Olha a nossa pretensão imaginar que Deus criou um propósito para a nossa vida, né? Quem somos nós, né, para imaginarmos que Deus criaria um propósito para nós, né? Olha a nossa arrogância, a nossa pretensão, né? Isso não quer dizer que a gente não deva acreditar em Deus, né? Só que a gente deve, né, quem acredita em Deus, né, deve acreditar em Deus sabendo que Deus não está nem aí para a gente, né? Deus não está preocupado com nós, né? Deuses cuidam de coisas referentes aos deuses, né? E não referentes aos seres humanos. Um terceiro ponto, né, que o Epicuro defende, né, na sua filosofia, é que o exercício da filosofia é uma prática constante de si mesmo, que leva o homem à sabedoria em sua velhice, tá? Então o Epicuro olharia para vocês, que são jovens hoje, com 15, 16 anos, e ia dizer assim, olha, envelheçam para vocês chegarem à sabedoria, né? Envelhecer praticando constantemente esse cuidado de si mesmo, né? Praticando, maximizando o prazer de experimentar as coisas mais simples da vida. Isso está ligado também à ideia, eu acho muito interessante essa noção, né, da morte de Epicuro, né? Segundo Epicuro, a morte não existe para os vivos. E faz todo sentido, né, gente? Não tem por que a gente ficar pensando na morte, né? Porque ela não existe para nós. Ela só vai existir, olha que doido isso, né? No momento que a gente morrer. Mas daí a gente já morreu. E se a gente é matéria e a gente simplesmente acaba, então não tem por que ter medo da morte, né? Porque a morte, ela não existe para os vivos. A morte, simplificando, pessoal, quando estamos vivos, a morte não está conosco. Quando a morte está conosco, já não existe mais vida, não tem, né? Não dá para a gente ficar preocupado por algo que a gente não sequer vai poder pensar sobre, né? Quando a morte chegou, pronto, acabou, né? Não tem mais nada, né? Então a morte, de certa forma, ela não existe para nós.
E por último, né, a grande lição do Epicuro, e aí eu já vou encerrando a aula por aqui, né, o Epicuro vai dizer que o melhor cuidado que um ser humano pode dar para si mesmo é experimentar os prazeres com moderação. E o que significa experimentar os prazeres com moderação? Quanto mais simples a necessidade atendida, maior é o prazer que podemos experimentar. Entenderam isso? Prestem bem atenção. Quanto mais simples a necessidade atendida, maior é o prazer que podemos experimentar. Tá? Então, o que significa isso? Significa que uma vida boa é uma vida de prazeres, mas a gente se satisfazendo com os prazeres mais simples. E o que seriam os prazeres mais simples? São aqueles prazeres que atendem às nossas necessidades mais básicas. Comer, dormir, respirar, tomar água, né? Os discípulos do Epicuro, eles viviam lá nos jardins do Epicuro. E, literalmente, o que eles faziam? Eles comiam as coisas mais simples que estavam ao seu acesso, né? Lembram das árvores, aquelas que existiam lá nos jardins? Elas eram árvores frutíferas, né? A comida era, basicamente, a alimentação que a natureza podia oferecer, né? E o Epicuro dizia isso, né? Que é muito melhor a gente estar num lugar e poder compartilhar de um alimento bastante simples, mas estarmos na presença de pessoas que são nossos amigos, né? Quem maximiza mais o prazer? Uma pessoa que está num banquete, com um banquete real, né? Vamos imaginar assim, aqueles banquetes, né? Com pratos cheios e muita comida e abundância de bebida e comida, mas estar no meio de pessoas estranhas? Ou você comer, é o exemplo que ele dá, né? Um figo, mas na companhia de bons amigos, né? O que daria mais prazer? Tá? Então é por isso que o Epicuro, ainda dentro desse tema dos prazeres, ele vai dividir os prazeres, né? Os prazeres do corpo e os prazeres espirituais. Os prazeres do corpo, eles são causa de ansiedade e sofrimento, né? Porque, vejam bem, ó, esse exemplo ele dá também. Imagine que você come pão com queijo, né? Você passa a vida inteira comendo pão, somente pão. E aí, um belo dia, você come pão com queijo. Você, de certa forma, experimentou um certo prazer, mas um prazer do corpo, né? Se no outro dia você voltar a comer só pão, você vai ficar numa ansiedade de dizer assim, mas eu podia comer pão com queijo, mas hoje eu não tenho queijo. E aí eu sofro com isso, porque eu não tenho queijo, né? E é assim também, de certa forma, com todas as coisas que nós temos, né? Se você experimenta os benefícios de algo que lhe dá prazer, quando você não tem mais aquilo, de certa forma, você sofre, né? Vamos imaginar, né? Esse mesmo exemplo, né? Uma pessoa que é acostumada a comer bem, a comer tudo que tem disponível, sem fazer grande esforço. E de uma hora para outra ela passa a não comer mais aquilo. Veja quanto sofrimento essa pessoa vai dar. É porque esses são prazeres do corpo, né? É diferente dos prazeres espirituais, né? E o prazer que mais o Epicuro ressalta é o prazer da amizade, né? É muito melhor você estar na companhia de bons amigos do que experimentando prazeres do corpo, tá? Bom, pessoal, eu encerro aqui por hoje, né, a aula. Nós já estamos aí fechando o tempo de um período de aula, né? 1 hora aí de encontro, e é o nosso combinado. Ainda antes da gente encerrar, deixa eu acabar minha projeção aqui, alguém teria alguma pergunta, algum comentário que gostaria de fazer? Pra mim tá tranquilo. Alguém escreveu alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver quem foi. Eu fico pensando que quando o Yuri... Não, tem mais algumas coisas aqui. Tá bom. Tem uma discussão mais longa aqui no chat que acho que foi mais interessante que a minha aula, mas enfim. Deixa eu ver onde que eu parei. Mas eu vou... Sou que caiu em filosofia no Enem, foi aqui mais antes que eu parei. Eu estou gostando de filosofia e sociologia. Vamos começar. Sou com o Rodrigo. Marcelo Cosmite. Alexandre de Walking Dead.
Sim, impostos não mostram o resultado da educação é esse. Muitos acham que os professores manipulam os alunos com suas opiniões políticas. É uma pergunta para mim, Bruno? Não, eu digo, tipo, tem muita gente que usa quando tava falando sobre esse discurso contra o conhecimento e tal, muitas pessoas justificam seu pensamento contra a ciência, dizendo que os ensinadores tentam manipular os seus alunos e tal e tal. Eu diria que é mais profundo até isso, né? Geralmente, assim, ó, isso é meio clichê que eu vou dizer, né? Mas geralmente quem diz que os outros manipulam são as pessoas que mais têm vontade de manipular, né? Eu Entenderam isso? concordo. Quem mais fala que tem alguém manipulando é a pessoa que está mais tentando controlar as coisas, né? Mas, enfim, eu também concordo, né? Que eu acredito que os professores não deveriam ficar emitindo suas opiniões políticas, né? Ou tentando defender posições políticas, né? Porque, querendo Ah, ou não, sim, isso, de com certa forma, certeza. limita também em algum posicionamento. Existem alguns posicionamentos, né, que realmente eles não, eles não devem ser aceitos em nenhum lugar, independente se for na escola, na igreja, na rua, no Facebook, qualquer lugar que você quiser falar. Mas eu também, eu sou adepto, Bruno, por incrível que pareça, né, eu sou adepto, né, de que a gente não deveria, os professores deveriam se envolver muito mais, né, em trabalhar os seus conteúdos, né, em trazer os Sim, conhecimentos das suas áreas, né. Eu sou adepto dessa ideia, né. Tanto que vocês vão ver, sim. na minha aula eu vou predominar, assim, a maior parte do tempo, né, eu vou tentar passar muitos conteúdos, né. Eu acredito nisso, né. Eu acho que os professores devem fazer isso. Porque eu parto de uma ideia assim, ó, se o professor é um professor que dá bastante conteúdo, ele vai, entre aspas, ensinar que o seu estudante, né, que o inverso, vamos dizer assim, o outro lado do polo, deve estudar bastante também. Tá? Então, se um professor dá bastante conteúdo, quer dizer que os seus alunos devem também se dar conta que existe muito conteúdo que eles precisam estudar. Né? Eu acredito nessa visão. Né? Mas, enfim, isso é uma outra história. Mas, assim, a ideia, né, ela está muito mais ligada, assim, a uma disputa de poder, eu diria. Poder não no sentido, talvez, militar, né, mas no sentido, assim, intelectual, né, tem várias coisas que, sim, atravessam aí, né, vários modelos políticos, né, os seus chefes desses modelos, né, eles tentaram sufocar em alguma medida o conhecimento, né? Desde lá da antiguidade, né, nesse caso aí dos romanos, né, fizeram isso com os gregos, né, até recentemente, né, aos nazistas, aos stalinistas na Rússia, enfim, a ditadura na Coreia do Norte, né, isso tem, nós não vamos mais ver isso acontecendo, essa forma pública, né, o Hitler fazia com que os seus seguidores fizessem queimas públicas de livros, né? Reuniam os livros das cidades e faziam, esse livro aqui, vamos botar lá na fogueira. Fazia isso publicamente. Hoje existem formas mais sutis, né, de fazer isso, né? Que é desqualificando os espaços, né, em que o conhecimento é disseminado. Isso também tem o inverso, né? Quanto mais os nazistas, ou quanto mais os stalinistas, quanto mais os romanos lá na Grécia Antiga, na época do Alexandre, e depois também, quanto mais eles tentavam esconder ou queimar livros, ou quanto mais a Inquisição tentava queimar bruxas na Idade Média, mais isso aparecia. Não sei se me fiz entender. O efeito sempre é o contrário. Quanto mais a gente tenta silenciar, mais aquilo vai ser falado. Né? Quanto mais eu digo para vocês, olhem, não leiam tal coisa, não assistam tal filme, não vejam tal, não sigam tal político, mais aquilo vai acontecer. Né? Só dando um exemplo, né, de tiro pela culatra, né? Em 2018, quanto mais falavam ele não na eleição contra o Bolsonaro, mais votos ele conseguiu. Né? Tudo aquilo que a gente diz não, as pessoas vão lá e fazem. Né? Mas, enfim, isso é uma outra história que a gente daria mais muita coisa para a gente falar.
Deixa eu ver o que mais rolou aqui no chat. Tá. Então é paz e amor, eu tô brincando, eu gosto da natureza. Droga, sexo e álcool, brincadeira. Meu Deus, Yuri, estou tentando explicar que sou uma pessoa que deseja viver uma vida muito tranquila. Eu cuido para não me incomodar com inimigos, como ganhar e perder. Isso me faria perder o sono à noite. É assim que eu lido com a sociedade e sei que isso me traz felicidade. Eu não conheço quem tu citou aqui, Yuri, mas essa é uma visão, assim, bem epicurista, né? É um vilão de seriado, senhor. Ele é um serial killer e ele diz que o maior sonho dele é viver uma vida tranquila, sem incomodações. Na verdade, você... Bom, a gente teria que marcar um encontro e conversar mais sobre isso também. A Luciele fez uma interjeição, meu Deus, né? Bruno, eu fico pensando que quando eu souber que estou quase morrendo, vou ficar até felizinho por poder saber o que tem depois da morte. Se não vai ter nada, ou se vai algo acontecer. Tenho curiosidade. Eu não estou fazendo apologia ao suicídio, ok? Sim, Bruno, a gente entendeu, tá? Tranquilo. Luciele tem curiosidade também, Bruno. O que fazer se é viciado em amizade? Porque eu sofro quando não estou com os amigos. Realmente, né? Porque talvez a amizade é o que mais nos dê prazer, né? Estar com pessoas que compartilham, né? Das nossas visões. Porque, na verdade, é isso que o Epicuro falava, né? Os prazeres do corpo, eles são sempre... eles geram, talvez, mais infelicidade que os prazeres espirituais, né? Bom, pessoal, então, eu peço desculpas aí, né? Se decepcionei vocês em algum momento, né? Mas para hoje era isso. E na próxima aula a gente vai começar a estudar um pouco mais sobre o estoicismo, tá? No meu cronograma eu acho que é isso que aparece. Eu vou estar disponibilizando mais uma atividade para vocês, com mais uma semana para vocês responder, tá? E por hoje a gente encerra aqui. Assim que eu tiver a gravação, eu disponibilizo ela para vocês no Moodle e também no link no grupo de WhatsApp. Certo? Deixa eu fazer uma chamada aqui bem rapidinho, pessoal, antes da gente terminar. Não saem, por favor. Porque eu me dei conta que eu preciso fazer o registro, né, dessas aulas aqui. Eu não estava fazendo em nenhum lugar. E ainda acho que a forma mais eficiente é eu fazer pelo Siga. Deixa eu só chamar aqui a vocês pela... Quem está aqui. Isso fica gravado depois. Alice, Bruno, Eduardo, Elvis, João Vitor, Júlia, Cauã, Lari, Luciele, Manuela, Matheus, Pablo, Tawane, Tracy, Vitor e Yuri. Certo? Gente, obrigado. Encerramos aqui. Eu vou pedir para que vocês saiam da reunião e eu vou encerrar a gravação. Certo? Obrigado.